Eu queria ministrar sobre o perigo da frieza espiritual. E eu queria ler com vocês esse texto em Apocalipse capítulo 2, verso 1 ao verso 7. Quem achou, diga amém. Diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus. E tens provado os que dizem ser apóstolos e não o são, e descobristes que são mentirosos. E tens suportado, e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e não desfaleceste. Todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te, e faz as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente, e removerei o teu candelabro de seu lugar, se não te arrependeres. Mas isso tu tens: odeias os atos dos nicolaítas, que eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, uma característica do cristão em seu relacionamento com Deus é a paixão. É uma das características de um cristão no seu relacionamento com Deus. Chama-se a paixão. E paixão, ela consome tudo na sua vida. É a paixão que te faz viver em Jesus uma vida de intensidade. E quando nós perdemos a paixão pelo Senhor, perdemos a paixão pela sua casa, perdemos a paixão pela sua presença. É tão interessante que a perda da paixão leva você a uma vida no automático. E quando nós começamos a viver uma vida no automático, inevitavelmente nos afastamos de Jesus. E frieza espiritual. O que é frieza espiritual? É exatamente isso. Quando você não sente mais paixão. Pastor, o que é paixão? São sentimentos. Paixão retrata de sentimentos dentro de nós. Se eu sou apaixonado pela minha esposa, é que o meu sentimento por ela é muito grande. E quando você não tem mais paixão, você sente apatia. E frieza espiritual é que você não deseja mais as coisas do Espírito. As coisas do Espírito não têm mais prioridade em sua vida. Tudo tem prioridade.
Mas quando se fala das coisas do Espírito, isso não é mais prioridade em sua vida. E nesse texto, frieza espiritual é pecado. E o Senhor nos mostra a igreja de Éfeso. Se você analisar o texto dessa igreja, eles trabalhavam, eles tinham paciência, eles denunciavam aquilo que não era correto. A igreja de Éfeso, esse texto nos mostra que a igreja de Éfeso, ela fazia tudo certo. Era uma igreja perfeita. Era uma igreja que tinha palavra. Era uma igreja que o povo trabalhava. Diz assim: olha, o Senhor disse: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua paciência. Eu sei que você não consegue suportar o pecado, as pessoas maus. Eu sei que você olha para aqueles que dizem que são apóstolos e não são. Ou seja, era uma igreja zelosa, era uma igreja certinha. Era uma igreja de um povo esforçado. Mas o Senhor faz uma ressalva para essa igreja: que eles tinham perdido o primeiro amor. E o Senhor manda para essa igreja certinha, para essa igreja que é zelosa, que essa igreja que é trabalhadora, para essa igreja que é paciente. Quando leio esse texto, quando o Senhor diz que essa igreja era paciente, quantos de nós estamos há anos aqui esperando por uma vitória, esperando por uma promessa, esperando por um sonho ser cumprido, mas estamos aqui firmes, nós estamos aqui servindo, nós estamos aqui fazendo a obra, independente da promessa vir ou não, independente do sonho se realizar ou não. Então isso demanda de paciência, e paciência é um dos atributos da fé. E o Senhor faz uma ressalva para essa igreja. E eu vou te dizer, eu não tenho vergonha de falar, como líder desse ministério. Esse ministério está numa igreja de Éfeso. A igreja brasileira está numa igreja de Éfeso. Eu não sei você, se uma reunião for prioridade na tua vida, você chega meia hora antes do culto, da reunião. Se aquela reunião envolver negócio, se aquela reunião envolver din-din, se aquela reunião envolver futuro, meia hora antes do marcado você está lá. Sim ou não? Ninguém responde. Hã? Não vi. Sim ou não? Mas quando é para a casa do Senhor, a gente vê líderes chegando atrasado, que é para dar exemplo. Estar aqui é prioridade. Sabe, queridos, porque para nós, a reconstruir é a igreja certa. Reconstruir, esses dias eu saía daqui do altar, chegou uma senhora para mim e disse: olha, pastor, eu já rodei as igrejas de Fortaleza, umas têm poder, mas não tem palavra, outras têm palavra, mas não tem poder, mas aqui eu vi poder e palavra. Eu disse: glória a Deus por isso. Guardo meu coração para isso não trazer nenhum dolo ao meu coração. Eu vejo a reconstruir como a igreja de Éfeso, uma igreja certinha, uma igreja que
trabalha, uma igreja que se esforça, uma igreja que tem pessoas valorosas, uma igreja que ama o Senhor, mas perdeu o primeiro amor. Esses dias a minha esposa, ontem a esposa me mandou um meme de rede social, disse que um influenciador bem famoso marcou encontro com um amigo na igreja, e o amigo chegou no outro dia e disse: fulano, cadê você? Que eu fui lá na igreja para ver você e me encontrei. Ele disse: como é que eu ia me encontrar? Eu estava morto no chão, caído no chão, debaixo das cadeiras. Deus me matou. Como é que ia me encontrar? Eu desapareci. Sabe, queridos, e Deus manda que esse povo se arrependa. Não sei se você está comigo. Deus não manda alguém se arrepender se não tiver pecado. Sim ou não? Deus só manda alguém se arrepender se tem pecado. A igreja mais certa é a igreja de Éfeso. Mas, porém, contudo, todavia, perdeu o primeiro amor, perdeu a paixão, perdeu e entrou o quê? A frieza espiritual. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa do fundo do meu coração. Só nesse ministério são 26 anos. Eu estou vendo ali a Marcinha. Márcia, eu vi pequena. Filha da diaconisa Leda, uma mulher que serviu aqui, hoje está na glória, serviu aqui anos e anos e anos e anos, debaixo de luta, de guerra, de batalha, de luta, mas firme. Deixa eu te falar uma coisa. Não se arrisque a servir a Deus sem fervor. Não arrisque. Sabe por quê? Se não tivermos cuidado, o amor que se esfria pode acabar. Se você não tiver cuidado, o amor que se esfria pode acabar. Paulo diz, eu queria que você abrisse lá em Romanos capítulo 12, verso 11. Romanos 12, 11. Olha o que Paulo diz. Não sejais negligentes nas atividades. Olha o que ele diz. Ferventes no Espírito, servindo ao Senhor. Você está ouvindo isso? O conselho de Paulo: não sejais negligentes nas atividades, seja ferventes no Espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, eu para servir o Senhor, eu tenho que estar cheio, eu tenho que estar tomado pela presença dEle. Por quê, pastor? Porque vem guerras, vem batalhas, vem oposições, vem dificuldades, vem lutas. É o Senhor tocando na saúde, o inimigo tocando na saúde, o inimigo tocando nas finanças, é o inimigo tocando em várias áreas, mas nós estamos cheios do Espírito de Deus. Satanás tocou em todas as áreas de Jó.
primeira área que o Satanás tocou foi na adoração, destruindo todos os novilhos que era oferta de sacrifício para ir adorar o Senhor. Foi o que Jó disse? E voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se você não serve fervente no Espírito, se você não está cheio, aleluia, irmãos, a igreja chama-se movimento. Eu vejo as pessoas dizendo: olha, eu estou cheio de atividade, eu estou cheio. A igreja, quando cresce, vai ter mais ainda. Eu acho interessante quando as pessoas dizem: olha, eu estou orando para que minha célula cresça, eu estou orando para que minha rede cresça. Aí Deus começa a crescer a rede, Deus começa a crescer a célula, aí diz: eu não tenho mais tempo, minha família, meus filhos, isso, aquilo. Que incoerência! Porque a igreja sempre será algo em movimento. Mas tem uma coisa: sem paixão vira monumento. Eu falava nessa manhã, esses dias têm sido intensos. Eu fiz muito isso com meu filho Pedro, que hoje está lá em Dallas, nos Estados Unidos. Eu levava ele para tudo que é canto. Pai, célula, lá vai eu levar. Pai isso, pai aquilo. Pedro cresceu, agora chegou o Enzo. Quinta-feira, pai, célula. Eu moro lá no José de Alencar, ali, caminho de Beach Park. Eu morava aqui na mesma rua, na Bento Albuquerque. Podia vir a pé. Eu moro lá do outro lado agora. Pai, célula. Eu olho para minha esposa: não, tem que botar a Antonella para dormir. Vou ter que deixar ele na praça. Aí eu digo: eu não vou voltar, porque tem o combustível. Aí eu venho para cá para esperar terminar a célula para a igreja. Aí eu encontro o diácono André. Ontem eu encontrei o diácono João Paulo. A gente fica conversando. Quando não, eu não deixo ele ver. Aí eu encosto o carro na praça, desligo as luzes e fico lá louvando, esperando ele terminar a célula para eu voltar para casa. Ontem eu estava exausto. Pai, tem rede de jovens e tem a noite de pizza. Eu disse: é mesmo, meu filho? É, pai. Tá bom, filho. Aí viemos deixá-lo. Aí nós começamos a render aqui. O diácono Rafael pensou que eu estava esperando para comer a pizza. Não, eu estava rendendo para poder ficar até onde desce, para não ter que voltar de novo para casa. Mas aí chegou a hora que a Antonella levou uma queda, aí eu tive que voltar para casa. Aí o diácono Rafael mandou: pastor, já sai a pizza. Disse: ele achou que eu estava esperando a pizza. Aí lá vai eu deixar ir para casa, deixar a pastora Amanda, a Antonella, e voltar para pegar o Enzo, para depois voltar. Aí eu digo: meu Deus do céu. Sabe, queridos, amar a Deus com tudo que você tem e é o mandamento mais importante e a base para todos os outros. E eu quero te dar 10 sinais, se você está com frieza espiritual. Eu queria que você, como igreja, avaliasse hoje que estado você está.
Primeiro, você faz o que precisa fazer, mas mecanicamente. Você vem para o culto porque eu tenho que ir. E assim, irmãos, quando a gente tem que ir, a gente não tem a paixão e o fervor. Você não tem vontade mais de orar. Você não tem mais vontade de ler a Bíblia. Você, quando está tendo um momento de louvor aqui e de adoração, você não sente mais emoção. Ai, pastor, esse negócio de emoção, eu quero coisa espiritual. Eu vou falar agora como psicólogo, nós somos seres emocionais. Jesus teve emoção, Jesus chorou por Lázaro, Jesus chorou por Cafarnaum, mesmo sendo Deus. Então, quando há o louvor, você não sente emoção ao louvar ou adorar a Deus. Isso é um sinal. Outro sinal. Você sabe que ama a Deus, mas não consegue mais senti-lo. Você está aqui porque ama a Deus. Mas a pergunta que eu quero te fazer nessa noite: você está sentindo a presença dele nesse lugar? Você está sendo tocado pela presença dele nesse lugar? Outro sinal de frieza espiritual: você começa a se sentir atraído pelas coisas do mundo. As coisas do mundo começam a te atrair. Não é mais as coisas de Deus, mas as coisas do mundo. Por isso que Paulo diz: sejam ferventes no Espírito ao servir. Sabe por quê? Porque se você não for fervente no Espírito ao servir, o serviço da igreja para você vai ser obrigação, como é no teu trabalho, que você tem que bater ponto, que você tem que cumprir horário. Se você não chegar na hora, você é advertido. E você começa a ficar atraído pelas coisas do mundo. E sabe o que acontece? Você quer ser como todos aqueles que não conhecem a Deus. Você começa a se achar estranho, porque você faz todas as coisas diferentes do que o mundo faz. A semana passada eu fui levar o Enzo num dentista. E quando o Enzo sentou no dentista, a doutora, muito gentil, começou: Enzo, você já montou a árvore de Natal na sua casa? E o Enzo, a boca: não. Mas Enzo, o Natal está chegando. Quando é que você vai montar ali? Nunca. Eu disse: meu Deus, é profeta. Seco, rápido, duro. Aí a dentista desconversou. Ela querendo agradar, mas terminou dando errado. E eu lá do lado, sentado, eu dizia: meu Deus, coitada da dentista. Você começa a perder o temor. Você começa a perder o respeito a Deus.
você começa a negligenciar, não é mais a tua casa. Casa é estrutura física. Igreja que eu estou falando, não são essas paredes, não. Aqui é o ambiente espiritual. Porque se você sair daqui, isso aqui vira um galpão, escuro, fechado, sem serventia nenhuma. Mas ao você chegar aqui, você disse: eu sou a igreja, eu sou filho de Deus, filha de Deus, aqui é a minha casa, aqui é o meu lar, aqui é onde o Senhor fala comigo. Outro sinal de frieza é que tudo que tem a ver com fé na tua vida cansa. Ir para a igreja cansa. Assumir compromisso com alguém para falar das coisas de Deus cansa. E sabe, você lamenta não sentir a presença de Deus, mas você não tem mais força para buscá-lo. Não basta você estar aqui nessa noite e lamentar, você olhar o irmão do seu lado, papoco. Eu mandei um meme para o presbítero Vladimir. Escopeta de Deus, anjo do céu, uns 200 apelidos. Ai, quis do céu. Labareda de fogo. Uns 40 ideias de quem é Deus. Você vê o irmão ao teu lado chorando aos prantos. Você vê as pessoas vindo no altar se quebrantando. E você olha para você e diz assim: eu não estou mais sentindo a presença de Deus. Mas você não tem mais força para buscar a Ele. Você vive experiências passadas, mas não vive mais os milagres de Deus. Isso são sinais que a frieza espiritual entrou em sua vida. Mas pastor, o que me leva à frieza espiritual? Vou te falar, que não adianta diagnosticar a doença sem dar um remédio de cura. Sim ou não? O que é que leva uma pessoa à frieza espiritual? Primeiro, circunstâncias adversas. Lutas, guerras, batalhas, perdas, enfermidades. Tudo que você não esperava está acontecendo na sua vida. Problemas nas mais diversas áreas da sua vida. E você começa a dizer: poxa, eu sirvo ao Senhor, eu dou o melhor que eu tenho para o Senhor, e porque essas coisas vêm sobre a minha vida, porque as coisas não estão acontecendo, porque os milagres não estão vindo. Então, se você estava em 100 por hora, você começa a vir para 80, 60, 40, 20 e para. O que te leva também são distrações provenientes das coisas da vida. São as coisas à tua volta. São as coisas que você está lidando, que você muitas das vezes não sabe como lidar.
Muitas das vezes você não sabe o que fazer. Ok, eu quero te dizer uma coisa. Não cai um fio de cabelo da tua cabeça sem a permissão do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, aleluia. Deus é o alfa e o ômega. Deus é o princípio e o fim. O que fica no meio não serve. O importante é o final de tudo. O que te leva à frieza? Falta de tempo com Deus. Ativismo espiritual. Irmãos, quem me conhece sabe. Eu sou um pastor camarada. Eu não sou legalista. Mas tem hora quando eu vejo a coisa saindo do eixo e o Senhor me cobrando posicionamento. Eu dizia esses dias, o que eu vejo hoje no ministério é liderança dando desculpa de ovelha. Eu não posso por causa do meu marido, eu não posso por causa do meu filho, eu não posso por causa da minha esposa, eu não posso. Aí eu olho assim e digo assim, e quando um liderado seu começa a falar isso, eu digo porque eles mesmo vêm para mim, pastor, olha, não pode, eu chamei fulano para fazer isso, mas não pode porque ele inventou várias desculpas. É assim que eles chegam para mim, mas eles não se olham. Eles não se olham. Aí entra em colisão comigo, porque alguém tem que denunciar, alguém tem que botar a mão e dizer, ei, para! E o pastor tem uma ferramenta maravilhosa, chama-se cajado, vara, que não precisa usar todo o tempo, mas tem hora que precisa pegar a vara. Sabe, queridos, nós não queremos ativistas espirituais aqui. Porque esse que vos fala, um dia foi ativista espiritual, e eu quase perco tudo, se não fosse a misericórdia do Senhor na minha vida. Eu não quero ninguém mal em casamento, mal com filhos, por causa de obra, mas eu sei que há equilíbrio. Porque você assumiu uma responsabilidade. E ninguém é obrigado a assumir compromisso. Mas depois que assume, é obrigado a cumprir. Eu, como pastor, tem coisas que eu desejaria fazer e não faço. Tem coisas, até tem muitas vezes roupas que eu queria colocar, mas para determinada situação não é legal para mim. Eu como pastor, às vezes tenho vontade, eu como pessoa, às vezes tenho vontade de ir para alguns lugares, que para mim não é pecado, mas eu não vou, pela autoridade, o lugar e posição que Deus me colocou, porque a Bíblia diz, tudo é lícito, mas nem tudo convém. O que é que te leva à frieza? Conflitos de relacionamento. Eu falava hoje de manhã que uma liderança chegou para mim muito triste, e eu entendo, porque eu não posso esperar de uma pessoa jovem a mesma maturidade que eu adquiri debaixo de muito tempo, de muita guerra. E ela falando comigo, eu estou tão triste porque fulano saiu da igreja, e isso. Eu disse, olha, deixa eu te falar uma coisa, com muito amor. Grandes amigos meus saíram desse lugar. Pessoas que tinham acesso à minha casa, e quem dá acesso à casa, dá acesso à intimidade, e não estão mais comigo. E olhei e disse uma coisa, deixa eu te falar uma coisa,
Eu posso perder um amigo, mas eu não perco o propósito de Deus na minha vida. E eu aprendi uma coisa: Deus trabalha na vida da pastora Nara de um jeito, na vida da presbítera Luciana de outro jeito, na vida do presbítero Vladimir de outro jeito, na vida da pastora Ruth de outro jeito. Deus não passa régua, irmão. E muitas vezes você quer tomar a dor do outro e você nem sabe o que se passa. E muitas vezes Deus está trabalhando no outro e você se embaraça com o que Deus está trabalhando na vida do outro. Cumpra o teu propósito. O que é que traz frieza? Mau exemplo de crentes ao seu redor, decepção com pessoas da igreja. Você começa a dizer: mas como ele está na igreja fazendo isso? Como ele está na igreja fazendo isso? Eu não posso aceitar. A igreja de Éfeso era assim, mas não aceita ver as coisas, mas isso começa a contaminar o coração, trazendo frieza, e começa a pensar: como é que eu posso estar num ambiente onde eu estou vendo essas coisas? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A igreja é a igreja perfeita, até você entrar aqui. Quando você entrou aqui, a igreja se tornou imperfeita, porque perfeição é no Senhor. Sabe? E muitas vezes você se frustra assim, e vem as frustrações pessoais. Você colocou expectativa em alguém, você andou com alguém, você esteve com alguém, você caminhou e essa pessoa não está mais com você, e começa a vir as frustrações. E o pior de tudo, em relação a tudo isso que te leva à frieza espiritual, é a tua falta de cuidado ao perder a motivação e a paixão. Eu não sei você, irmãos, eu vigio 24 horas para não perder a minha motivação e minha paixão. Porque, irmãos, o que chega, eu sou a bucha desse ministério. Tudo que não presta, que ninguém resolve, chega para mim. Mas eu não deixo, eu blindo o meu coração, porque se eu não blindar o meu coração, eu vou perder a paixão, eu vou perder a motivação de fazer a obra, eu vou perder a paixão de estar na presença do Senhor, e inevitavelmente eu começo a ficar frio. Nós tivemos uma macrocélula sexta-feira, eu disse: olha, deixa eu te falar uma coisa, Paulo estava pregando lá em Troade, e Eutico, um jovem, quando Paulo se excedeu na pregação e foi até meia-noite, o Eutico, que era um jovem, caiu da janela e aos olhos humanos morreu. Passou da hora, o jovem estava tão cansado que morreu. Aí Paulo desceu e foi lá e disse: ressuscita Eutico. Eu dizia aqui na macrocélula para os nossos líderes: olha, se você tiver de cair, cai aqui dentro, porque se você cair lá fora, você morre. Eutico caiu onde Paulo estava, e Paulo foi lá e cuidou. E quais são as consequências da frieza espiritual? Você se afasta de Deus, você perde a alegria da presença de Deus, você abre as portas para o diabo, para ele entrar em sua vida, porque uma pessoa que não vive a fé com paixão está em pecado.
Está aí a igreja de Éfeso. Viviam a fé, mas sem paixão. Igreja certinha, igreja paciente, igreja trabalhadora, igreja que fazia a obra, igreja que denunciava o pecado dos outros, mas perdeu a paixão. E quem perde a paixão, perde a motivação. Motivação chama-se motor em ação. E pastor, tá bom, o senhor falou tanto do perigo da frieza espiritual, como eu acabo com a frieza na minha vida? É uma decisão. Você decide não aceitar viver sem paixão. Aqui em Éfeso, a igreja de Éfeso, o Senhor disse: lembre-se onde você caiu, onde foi que você parou, onde foi que você perdeu a sua paixão, onde foi que você se esfriou, o que foi que te levou a isso? Porque, queridos, é tão sutil. Diz aqui no versículo 5: lembra-te, portanto, de onde tu caíste e arrepende-te. Sabe o que o Senhor está dizendo nesta noite? Aonde foi que você perdeu a paixão pelo Senhor? Qual foi o motivo que fez você perder a paixão pelo Senhor? Qual foi a situação que você viveu que perdeu a paixão? Não! Você não para observar isso. Você vai entrando no ativismo, você vai entrando e valorizando mais as coisas do mundo do que as coisas do Espírito. E como você acaba com a frieza? Corte da tua vida o que for ídolo. Eu quero abrir rapidamente 1 Samuel capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, Jesus. 1 Samuel 7. Ah, Senhor. Versículo 2 e 3. Diz assim, todos acharam amém? E sucedeu que quanto a arca permanecia em Quiriate Jearim, o tempo foi longo, pois se passaram 20 anos, e toda a casa de Israel lamentava pelo Senhor. E Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se verdadeiramente retornardes ao Senhor de todo o vosso coração, então ponde de lado os deuses estranhos e removerei Asterote do meio de vós, e preparai o vosso coração para o Senhor, e servi a Ele somente, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Sabe o que se torna um ídolo na nossa vida? Você sabia que situação de derrota se torna ídolo na nossa vida? Você sabia que promessa se torna ídolo na nossa vida? Você luta por uma coisa, e depois que alcança, você relaxa. Aquela coisa que você lutou tanto, começa a ocupar o teu tempo, começa a ocupar a tua vida. E eu vou te dizer uma coisa, como líder, o Senhor está colocando prova
corações desse lugar e palavras que você disse. Se não for assim, eu não abandono meu Deus, eu não largo. E muitos estão negociando. E eu fico só observando. Só tem uma maneira, meu irmão, para você ser cheio novamente pelo Espírito. Paulo, antes da igreja de Éfeso viver isso, Paulo alertou a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, você está aí comigo? Faz assim com as mãos. A igreja de Éfeso foi a igreja mais guerreira. A igreja de Éfeso foi a igreja que confrontou principados, potestades, confrontou prostituição, confrontou deuses estranhos, nova era guerra direto. Eles não sossegavam. Foi uma das igrejas, foi uma das batalhas que Paulo mais sofreu. Mas Paulo, ele alertou a igreja de Éfeso. Abra lá em Éfesos capítulo 5. Efésios capítulo 5. Versículo 18 a 21. Olha o que Paulo diz. Para essa igreja batalhadora, guerreira, Paulo diz assim: olha, e não vos embraguei com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Paulo alertou. É isso que acontece. E sabe onde começa a frieza? Com a liderança. Porque está num fronte de guerra. Enquanto estava o louvor aqui, o Senhor disse: olha, mandou eu passear aqui nessas cadeiras da frente, e diz: libere fervor do Espírito, libere unção do Espírito sobre essa liderança. Porque as retaliações vêm sobre nós, que estamos no fronte de batalha. E aí o que é que vai acontecer? Se a gente não for fervorosos, nós vamos relaxando. A Bíblia diz, Paulo diz: olha, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Porque se você não estiver cheio, você não vai aguentar as lutas, você não vai aguentar as batalhas, você não vai aguentar as guerras da posição que você ocupa. E Paulo diz: pare de falar, começa a cantar. Fale salmos, alabaxodecai, fale hinos, alabaxodecai, fala cânticos espirituais, labaxorabacalabacai. Ele diz: olha, não apenas fala salmos, fala hinos, vai cantar cânticos espirituais, enche do Espírito. Porque Paulo avisou. A igreja de Éfeso. Venceram grandes guerras. Venceram grandes batalhas. Mas caíram no pecado da frieza espiritual.
E Paulo disse: ande sempre agradecendo. Não é pelo que te falta, mas é por aquilo que Deus já te deu. Não é pelo que te falta, por aquilo que você já tem. E eu vou te dizer uma coisa: Deus tem feito muita coisa nesse lugar. Deus tem feito muita bênção, derramando muita vitória e muita bênção nesse lugar, para a glória de Deus. É só você fazer um bate e volta, como você chegou aqui, como você está hoje. Olhe para a sua vida financeira, pode fazer um balanço geral. Eu te aconselho a fazer um balanço geral, pessoal, financeiro, material, sentimental, emocional. Vê como tu chegou aqui, terra, e vê como você está hoje. Mas é luta, guerra, é batalha. Ai meu Deus do céu, e depois que eu assumi essa posição, é muita guerra, é muita coisa. E eu falava sexta-feira na macrocela: irmãos, como casal, se o teu marido está fraco, te levanta. Se tua mulher está fraca, marido, te levanta. Agora, quando os dois estão fracos, aí a coisa pega. Aí a coisa pega. Aí a coisa pega. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas se você se identifica e que essa palavra eu sei, e eu oro a Deus para todas as vezes que eu subo nesse altar, não seja a minha vontade, mas seja uma palavra que a igreja necessita ouvir. Porque se fosse a minha vontade, eu estaria derrubando tudo aqui. Se fosse a minha vontade, eu não estava botando vara não, eu estava pegando espada. Em ouvir. E graças a Deus que eu digo: papai, é para ti. Não fique em mim não, papai, ó o que estão falando, ó o que estão dizendo, ó o que estão reclamando, olha a justificativa, olha as desculpas, papai, olha papai, aba pai. E eu descanso e vou cumprir meu propósito, minha missão, que é fazer essa visão crescer, abençoada, avançar no nome de Jesus. Quem quiser vir, que venha. Queria que você ficasse de pé. Essa canção que nós vamos louvar agora, essa canção, eu falava nessa manhã, é do Jonas Serra. O Jonas Serra esteve aqui conosco esse ano, no acampe de jovens. E ele disse: pastor, próxima semana eu estou fazendo DVD ao vivo lá em Brasília. E eu queria lhe mostrar algumas canções que nós vamos gravar. E ele pegou e colocou, a gente ia aí na beira-mar, eu mostrando a beira-mar para ele. E ele botou, eu estava no meu carro, ele colocou um pendrive, tipo pendrive, não sei como se chama. E ele colocou essa canção. Quando ele colocou essa canção, eu estava na beira-mar, eu parei o carro, comecei a chorar e me tremer todinho. Eu disse: Jonas, a primeira canção que tu lança essa, desse filho pródigo. Mas o filho pródigo,
não é para aqueles que saíram, mas para aqueles que estão dentro de casa. Porque a grande questão do filho pródigo, o que saiu, fez tudo de errado, mas voltou e foi recebido com glória. Mas aquele que ficou em casa, ficou lamentando, questionando, ficou frio. E essa canção não é para quem saiu apenas, mas principalmente para aqueles que estão dentro de casa. E o Senhor, e eu disse a ele: Jonas, essa questão vai ecoar nessa nação, porque é o que a igreja brasileira está precisando. E pelo meu humilde conselho, foi a primeira que ele lançou. Eu falava essa semana com ele, ele disse: pastor, está uma coisa, testemunhos tremendos de pessoas que estavam afastadas da igreja voltando, pessoas que estavam distantes retornando. Pastor, o meu direct não para. E essa canção é para você. Você que trabalha na obra, você que ama o Senhor, mas não tem mais paixão e motivação. Hoje é o dia de você tomar uma decisão na tua vida. É hoje, não pode ser amanhã. Precisa voltar a brilhar.